tudo bem? Terceira aula do nosso curso de Anatomia do Ashtanga Yoga. Para você que está chegando agora, tem 2 aulas anteriores que você pode achar no YouTube, tá bom? O curso tem 5 aulas. Se você não me conhece, eu sou o Vitor, economista pela USP, me curei de câncer de uma forma extraordinária desde o ano 2000. Eu trabalho em auxiliar as pessoas a se transformar num processo de cura utilizando terapia, yoga, meditação. Trabalhei 10 anos com o precursor da yoga terapia no Brasil, professor Hermógenes, e também sou professor assistente autorizado de Ashtanga Yoga por Lino Miele, uma das principais referências históricas do método. E também sou ordenado pelo mestre Thich Nhat Hanh, pai do Mindfulness. Então, pra gente aqui que está estudando anatomia, sabe, né, que anatomia, Ana, através, tome, corte, o estudo da estrutura do corpo é o que a gente vai estudar. Lembrando que a gente está usando como referência, né, para você não esquecer, que a região cervical vai de C1 a C7, ali no pescoço, região torácica, T1 a T12, né, na sua coluna, região lombar L1 a L5, região do sacro S1 a S5 e o cóccix, tá bom? Vamos em frente. Essa é o nosso quadro principal de referência de músculos. A gente vai voltar aqui, caso tenha alguma dúvida, caso queira verificar alguma parte do corpo. Eu já trouxe essa ilustração para vocês, mas é importante vocês, né, poderem ver novamente. Isso vai ajudar a fixar, né, os principais músculos envolvidos em algumas posturas. Ontem eu trabalhei, né, na aula anterior eu trabalhei saudação A. Eu me foquei na posição do cachorro cabeça baixa, Urdhva Mukha Svanasana, porque é a posição de permanência da saudação do tipo A. Né? A gente vai trabalhar hoje essas posições de alongamento. Vou trabalhar então o Padangusthasana, Padahastasana, que nós temos, né, um movimento similar na saudação ao Sol e também na saudação ao Sol B, que você vai ver aqui a saudação ao Sol A em cima, que se fazemos 5 vezes no início da prática, e a saudação ao Sol B, que também se faz 5 vezes, apesar de algumas pessoas quererem modificar, como sempre foi feito, como a tradição é feita há dezenas de anos, mas são 5 repetições da saudação B. Ela entra, né, com uma variação adicional de movimentos, especialmente Virabhadrasana, na postura do guerreiro, que é o que a gente vai estudar aqui, tá bom? Aí eu consigo perceber um pouco o impacto do movimento dos braços acima da cabeça, né, na saudação ao Sol B, e também que acontece na saudação ao Sol A, quando você faz o primeiro movimento, né, de extensão do corpo com os braços acima da cabeça. Então ontem na aula anterior, a gente estudou especialmente essa postura, sabendo que existem músculos que são flexibilizados, músculos que são tensionados e músculos que são estendidos, vamos dizer assim, mas não são flexibilizados, não são os músculos principais do trabalho. Tá legal? Então isso é importante para você saber aonde focar. Essa prática ou esse asana está focando nessa postura em qual região. E sempre principalmente, isso é um ponto de alerta, você prestar atenção e trabalhar aquele asana aonde ele é principal no trabalho. Tem pessoas que falam dos benefícios do asana, sendo que pegam movimentos secundários dos asanas, movimentos terciários dos asanas, pontos onde o asana trabalha muito levemente e vende o asana, né? ou comenta com o aluno, ou promove o asana, né? A postura junto ao aluno, falando de músculos, extensões muito leves, muito secundárias, que efetivamente não tem um resultado de transformação, de impacto, de mudança no aluno, tá? Então é bastante importante, pelo menos, você saber trabalhar e conhecer quais são os músculos principais, né? Qual é o principal trabalho que aquele asana faz.
Depois os estudos secundários, terciários, os impactos menores do asana, isso pode ser visto posteriormente, né? Porque esse não vai ser um ponto tão importante na decisão de como praticar, onde dar ênfase, como corrigir o asana, tá bom? Vamos em frente. Aqui então eu tenho o Trikonasana, né? Que a gente falou que ia estudar hoje. Então, em especial, você pode ver que no Ashtanga esse calcanhar lá atrás tem que estar no chão, né? É um pouquinho diferente do que eu desenho, as mãos ficam unidas, mas você vai ver que ele trabalha o deltoide, trabalha o tríceps, né? O estenocleidomastoide, que é ali no pescoço, ao olhar para as mãos ele também é trabalhado. Você vai ter a extensão da coluna, mas não são os pontos principais essa parte superior. O forte do asana está sendo trabalhado nas pernas, e nem tanto você vai ter um trabalho tão forte em quadríceps ou gastrocnêmio, por exemplo, né? O grande trabalho é quadríceps na perna da frente e em especial o adutor, né? Vou explicar um pouquinho melhor isso nesta figura aqui, ó. Você vai ver um forte trabalho de adutor, de extensão de adutor, como essa figura apresenta, tá? E aqui eu tenho do lado esquerdo uma localização dessa musculatura, ela descansada, tá? Esse é um especial trabalho de extensão nessa postura no Virabhadrasana. Importante destacar, vou voltar aqui, né? Ele acontece então aqui na perna de trás, tá? E não aparece na perna da frente. Na perna da frente, o trabalho de quadríceps é um trabalho mais de força, não é um trabalho tanto de extensão. Então, o adutor da perna de trás, ele sim, como você pode ver nessa figura, deverá ser um ponto a se prestar bastante atenção. Existe, é claro, nas pessoas que têm uma fragilidade na perna de força, vão sentir muito peso projetado à perna da frente. O quadríceps pode ser um músculo que a tensão sobre ele nessa postura se faça sentido. Mas é importante destacar que isso vai depender do nível do praticante. O praticante mais experiente vai estar tão acostumado a fazer essa postura que não vai ter tanta dificuldade, não vai ter tanto problema, tá bom? Então aqui você tem essa... Então é importante a gente ter trabalhado aqui, você entender um pouquinho essa extensão tríceps, deltoide, né? Latissimus dorsi aqui, né? Que é a grande dorsal, e o próprio, né? A musculatura anterior aqui do tórax, para que você perceba que existem, esse trabalho acontece. Ele também acontece no início da prática, quando você faz a movimentação para cima dos braços, mas não é um movimento principal, não é um movimento fundamental. É claro que uma pessoa que está com o deltóide, o ombro lesionado, né, está com um problema que a gente estudou, né, articulação na aula, na primeira aula, articulação do ombro. Se está com um problema no manguito, se está com um problema da articulação, se está, né, com um problema de bursite, por exemplo, essa pessoa, esse pequeno movimento aqui vai ser uma tortura para a pessoa, tem uma inflamação ali acontecendo. Então deve ser tomado com muito cuidado, mas não é o movimento principal do asana, não é a ênfase principal do asana, não é onde a energia, né, a dificuldade maior se concentra, tá? Porque assim que estiver saudável esse movimento estiver recuperado, essa pessoa vai executar com bastante facilidade, né? E não tem até nem para onde muito avançar nesse movimento. Agora sim, na extensão da perna, esse movimento pode ser sempre bem trabalhado, esse adutor, né, na execução do Virabhadrasana, tá? Na saudação ao sol. Agora a gente vai para as posturas que são Padangusthasana, Padarastasana, e também a gente vai trabalhar os primeiros movimentos da saudação ao sol, que trabalham com essa extensão aqui, né? Então aqui o importante caracterizar que você vai ter, né, em vermelho, aqui do lado direito, os músculos principais, os mais estendidos. Então a parte de trás das pernas e a parte das costas aqui, né?
Nós temos então a musculatura aqui da coluna, né, sendo estendida, e nós temos também o trabalho de bíceps femoral e o trabalho de gastrocnêmio também acontecendo aqui. Vale destacar, e talvez fica mais interessante ver na figura do lado esquerdo, onde você tem os músculos que são tensionados, né, quando você faz esse movimento. Existe uma tensão, então, em quadríceps, né, e também aqui, né, na perna, na parte da frente, né, que a gente é uma musculatura que a gente não dá muita atenção, né, porque ela não é tão forçada assim, mas se você tiver um desgaste, um estresse nessa musculatura, corredores costumam ter, você vai sentir bastante na hora da execução, tá? Então você vê que a extensão, por isso que a ênfase da extensão à frente na primeira série do Ashtanga é tão importante, porque é preciso o praticante desenvolver uma liberdade de movimento à frente para depois encaixar a execução das outras posturas. Então é como se essa postura, que ela acontece várias vezes na prática, né, a extensão do movimento à frente, ela é uma postura importante para se ganhar espaço. E aí quando você ganha esse espaço, você então vai incrementando, né, mais movimentos, vai ganhando mais movimentos em relação ao que a prática oferece para você, tá bom? E por último aqui hoje, né, eu quero passar para vocês o Trikonasana, que é a postura seguinte, né? A postura aqui está um pouquinho embaçada, né? Talvez você não esteja vendo com tanta clareza. E essa postura não está no estilo Ashtanga, né? No Ashtanga é um pouquinho mais fechado, a distância entre as pernas, e a mão de baixo ela vai ali no dedão do pé, né? Ela pega o dedão do pé. Mas ela trabalha, você vai ver, trabalha em termos gerais, extensão de tríceps e bíceps, na hora que você estende o braço acima, como aponta a figura, né? Mas o principal que eu quero que vocês vejam é o extensor oblíquo, né? Ali à frente, na região do abdômen, e o tensor fascia lata, que fica ao lado do quadril, né? As outras são bastante acessórias, tá? Você tem um trabalho de adutor, né? Mas é um trabalho esse trabalho de adutor que acontece nessa asana, ele vai até um determinado ponto da prática. Depois, como as pernas estão fixas, é uma postura em pé, você não consegue avançar demais nessa extensão de adutor aqui. Agora, esse trabalho, por isso que eu fiz esse destaque aqui do lado esquerdo, essa torção, essa abertura da frente, né, abdominal e peitoral, esse é um trabalho que você vai fazer por longo tempo, vai estar sempre constante na sua prática, porque é um trabalho que vai, né, desenvolver essa tua condição postural, e aí então trabalhar então esse oblíquo externo e trabalhar o tensor fascia lata ali ao lado do quadril, vai ser importante para você ter os ganhos que essa postura propõe, tá? Então passamos por esses asanas, a gente vai continuar avançando na prática na próxima aula. Se você não viu ainda as outras aulas, retorna, porque é importante você ver que eu sempre retomo algum ponto já abordado e avanço considerando que você já captou, né, já assimilou algumas coisas que eu abordei nas aulas anteriores, tá? Grande abraço e até a próxima aula. Até mais.